Olá, pessoal. Saudações a todos. Eu sou o professor Vieira e esse é o canal Antônio Vieira, cujo propósito é contribuir com a educação e reforçar o ensino profissional de todos que tiveram ou têm a topografia em seus currículos profissionais. Neste vídeo, vamos conhecer como se construiu o Eurotúnel. O Eurotúnel é um túnel ferroviário de 50 quilômetros de extensão que liga a Inglaterra à França sob o Canal da Mancha. Na sua parte mais profunda, situa-se a 100 metros abaixo do leito do mar. Iniciou a construção em 1987 e foi inaugurado em 1994, 7 anos depois. No auge da construção, 15 mil pessoas estavam empregadas nas equipes inglesa e francesa. 10 pessoas morreram, oito deles eram ingleses. Uma tuneladora com a sigla TBM, que aqui no Brasil nós chamamos de tatuzão, de 200 metros de comprimento e 12 metros de diâmetro, foi usada a partir da Inglaterra e a partir da França, e o encontro delas se deu com uma diferença de 35 centímetros, graças à perícia de topógrafos que as guiaram ao longo de uma camada de marga calcária. Não se podia usar GPS, porque no interior do túnel os sinais não eram captados. Vamos conhecer essa história neste e no próximo vídeo. Uma história que enche de orgulho a todos nós que lidamos com a topografia. Vamos ver nesta primeira parte a importância da geologia. A geologia foi decisiva para definir a região da implantação do túnel e para apoiar a topografia a manter a direção da escavação dentro daquela camada que nós vamos ver que foi descoberta pelos geólogos. O mapa geológico lá do local, ele consta assim esquematicamente nesse perfil geológico que conta com várias camadas geológicas, e uma delas é de suma importância, é chamada esteatita ou marga calcária. É uma rocha que os geólogos descobriram como sendo ideal para a construção desse túnel, porque é uma natureza de rocha assim, não assim impermeável, e estendia-se por toda a extensão, né, toda aquela extensão entre a Inglaterra e a França, e poderia então ser o local por onde o túnel poderia se desenvolver. Esse túnel, então, ele teria que se situar no interior dessa camada geológica, nesse estrato, que serviria assim como se fosse uma trilha por onde esse túnel que está assinalado ali seria marcado. O túnel na sua parte assim central encontra-se, né, a mais de 100 metros abaixo do assoalho submarino ali, do solo do oceano. Só na parte de água, só sob a água, ele tem um comprimento de 37,9 quilômetros, numa extensão total, desde a Inglaterra até a França, de 50,45
quilômetros. Agora, errar o caminho seria fatal. Se as tuneladoras, essas máquinas TBM, seguindo aquela trilha, dentro daquela marga, se errasse o caminho, o mar entraria por dentro do túnel, mataria todos e seria um fracasso total. Neste pequeno filme, está aqui os créditos, vamos ter uma ideia, um resumo do que consiste essa grande obra da engenharia que tanto enalteceu a topografia, como vamos ver neste e em outro canal. Esta é a máquina tuneladora, ou TBM. Este monstro subterrâneo é o responsável pela escavação. Ela tem 200 metros de comprimento, o equivalente a 2 campos de futebol, e pesa 1.100 toneladas. Gordon Crichton explica como a tuneladora funciona. Imagine que este é o leito do canal. A máquina vai girando debaixo do mar. E à medida que vai girando, o material escavado é retirado por trás, colocado em caçambas e levado à superfície para ser descartado. Além disso, enquanto gira, ela vai instalando um suporte ao redor dela, que é o revestimento permanente. Um mês após o início da escavação, com o solo seco, as tuneladoras inglesas tomam a dianteira. Diariamente, centenas de placas de concreto são enviadas para revestir o teto do túnel à medida que vai sendo escavado. As TBMs recebem as placas de concreto e lançam sem parar. Crichton sabe que o cronograma é apertado. A rivalidade entre as equipes mantém a escavação dentro do cronograma. Mas velocidade não é tudo. O sucesso depende de manter os dois lados no caminho certo. Se estiverem na direção errada, correções de última hora no traçado poderão criar curvas fechadas. Os trens de alta velocidade que usarão o túnel precisam de uma linha reta para operarem em segurança. Errar o caminho não é uma opção. Vidas dependem dessa precisão. Se a tuneladora sair do curso, poderá encontrar um terreno encharcado, provocando uma inundação, ou até mesmo o desabamento do túnel. A determinação de uma rota precisa, numa distância tão grande, é o pesadelo de qualquer topógrafo. As regras tradicionais não se aplicam a túneis. Topógrafos normalmente trabalham medindo uma série de ângulos em pontos de controle ao longo do trajeto. É uma questão de geometria. Debaixo da terra há uma complicação óbvia. Tudo que se vê é uma parede rochosa e não se vê adiante para poder traçar a rota. Um túnel ocupa um espaço tridimensional debaixo da terra. Ele pode sair do traçado tanto na vertical como na horizontal. Para manter o túnel na rota e no alvo, os topógrafos precisam usar uma arma secreta: a geologia. Os geólogos precisam de um extrato sedimentar atravessando todo o canal, que servirá de trilha para ajudar a manter ingleses e franceses no caminho certo. Jean-Luc Dessen é um dos geofísicos com a tarefa de encontrar o extrato perfeito a ser seguido pelo túnel. E ele encontra o que procura neste penhasco. A rocha escorre por essa rocha sem encharcá-la. É uma prova de que é impermeável. Rocha mole, impermeável, assim não vai entrar água no túnel. É a situação perfeita para uma escavação. O material chama-se calcário azul.
Os geólogos concluem que a rocha fornecerá uma rota viável para atravessar o canal. Se estiverem errados e uma TBM sair do extrato impermeável, ela poderá encontrar a água, com resultados catastróficos. Então, manter a rota precisa na escavação era da responsabilidade dos topógrafos. O geofísico chama aqui de calcário azul, mas ele também se chama marga calcária ou estereatita, como outras vezes veremos neste vídeo. Eles assinalaram que o túnel não poderia ser reto. Ele teria que acompanhar essa camada de marga calcária que se comportava como uma trilha. Então, era preciso saber a posição espacial dessa trilha. Então, um levantamento geológico foi feito para que a posição no espaço dessa camada geológica pudesse ser determinada e, sabendo-se então, podendo-se, né, com esse mapeamento feito, poderia-se então fazer um traçado preliminar por onde o túnel deveria passar, definindo-se alinhamentos retos e curvos, né, que poderiam dar então, poderiam assim se extrair coordenadas desse mapeamento, e essas coordenadas então seriam definidas, seriam colocadas em aparelhos de laser que os topógrafos colocariam para assinalar a direção que essa máquina, que esse tatuzão deveria seguir. Vamos ver mais um pequeno vídeo para aumentar os nossos conhecimentos como foi feito esse túnel. A maneira mais fácil de atravessar o canal é começar a cavar em ambos os lados e cavar túneis em linha reta para que eles se encontrem no meio. Mas o tubo do túnel precisa ficar dentro da camada de marga, que não está em linha reta. E por isso o túnel não pode ser reto. Os engenheiros precisam então mudar constantemente o curso da escavação para seguir a camada de marga. Depois que os engenheiros se certificam de que seus túneis se encontrarão no meio, começa o verdadeiro desafio. Encontrar uma rota precisa acima do solo é fácil porque os construtores podem usar referências visuais na paisagem. Mas fazer isso no subsolo é extremamente difícil. O problema básico é que, como você não consegue ver para onde ele está indo, os agrimensores têm um trabalho absurdo para seguir a camada de marga. Em um túnel de 50 quilômetros, até o menor erro terá consequências desastrosas. Os agrimensores precisam encontrar então uma maneira de se manter no curso. Primeiro, eles pedem aos geólogos que introduzam sondas no leito do canal para medir a profundidade da camada de marga. Depois, eles traçam um curso através dela. Eles passam as coordenadas para um laser que dispara seus feixes na direção que a máquina escavadora precisa seguir. Para mudar o curso, os agrimensores posicionam o laser e o apontam para uma nova direção. Mantendo-se fixos nessa trilha de luz, ambos os lados do túnel deverão se encontrar no meio. Então, essas coordenadas e a orientação do laser foram determinadas pela topografia. No próximo vídeo, nós veremos como isso foi feito, em que sistema de coordenadas, como esse sistema de coordenadas foi implantado para que se pudesse ter essas orientações sob o mar.
Então, o avanço da tuneladora e a mudança da direção, né, ela era conseguida através de macacos hidráulicos, para que o túnel, o tatuzão, né, essa máquina TBM, pudesse fazer essa mudança de direção em 3 dimensões. Ela poderia mudar para a direita, a direção para a esquerda, para cima, para baixo, seguindo aquela trilha da camada de marga que os geofísicos, que os geólogos tinham colocado à disposição dos topógrafos. Vamos ter uma ideia, nesse pequeno vídeo aqui, como é que se faz essa mudança de direção. A tuneladora, então, ela é composta de uma série de macacos hidráulicos, né? E eles vão se apoiando na estrutura que vai sendo construída, e esse apoio permite que a máquina seja impulsionada para a frente. E para fazer a mudança de direção tem mais um sistema de macacos hidráulicos, então, que faz com que a cabeça da tuneladora, né, onde se escava as camadas, ela possa então girar então para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, seguindo aquela trilha definida no mapeamento geológico e onde os topógrafos traduziram aquele traçado por coordenadas, colocando então os seus aparelhos de laser apontados na direção, né? O raio laser vem nas paredes do túnel e eles então atravessam aqui, o raio laser atravessa aqui onde está o mouse apontando, né? E aqui ele tem um painel, né? Tem um painel que mostra onde o laser está, e dentro da tuneladora há um sistema de computador, né? Com uma tela em que o operador ele constantemente vê onde a marca laser da tuneladora no momento que está perfurando está, e a marca definida pelos topógrafos onde ela deveria estar. Com isso, então, vai se corrigindo o rumo e fazendo-se, então, as correções nas mudanças de direção para avançar na escavação do túnel. Então, a mudança de direção espacial ela é conhecida do levantamento geológico. Vamos ver aqui assim, já estamos encerrando, só ter essa introdução, né? Ver uma perspectiva do Eurotúnel. Foram escavados 3 túneis e várias interconexões entre eles. Isso tudo feito pelos topógrafos, orientado pelos topógrafos, né? Pela topografia, né? Temos aqui nesse corte esquemático, aqui temos essa camada calcária ou esteatita, e nessa camada, então, foram perfurados esses 3 túneis. 2 túneis externos, que são os túneis ferroviários, já isso feito a partir da Inglaterra e a partir da França, e um túnel intermediário, que é o túnel de serviço. E esse túnel de serviço, então, também ligado aos túneis principais, né, aos túneis ferroviários, que pode ser usado como saída de emergência no caso de algum acidente, e isso aconteceu, né? E ao longo do caminho, vários dutos são construídos para igualar a pressão entre os túneis. Então, esse é um esqueminha do Eurotúnel que já está em funcionamento. Bom, então essa primeira parte, assim, bem rápida, está encerrando aqui, né? Não perca o próximo vídeo, quando vamos, nessa segunda parte, então,
ver a parte de topografia mais precisamente. A parte, quer dizer, a precisão da perfuração do túnel vai depender muito da topografia. Então não percam esse próximo vídeo, compartilhem esse vídeo, se inscrevam, não deem um like para fortalecer o nosso canal e até a vista, pessoal!